praça, na taverna, indo para Grisoldaviano, não se importando com quem fala, ele normalmente encaminha a conversa para as coisas de Deus, introduzindo sempre algum tipo de heresia. Então discute e grita em defesa de sua opinião. Esse espetáculo é uma adaptação do livro do historiador italiano Carlo Ginzburg. A gente fez a adaptação do livro, né, o grupo, né, eu, os atores, a gente em conjunto fez a adaptação do livro. Não é um texto dramático, não é uma peça originalmente, é uma história real. Eu disse que, segundo o meu pensamento e crença, tudo era um caos. Terra, ar, água e fogo juntos. E de todo aquele volume em movimento se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite, do qual surgem os vermes, e estes foram os anjos. A Santíssima Majestade quis que aquilo fosse Deus e os anjos. E entre todos aqueles anjos estava Deus. Ele também feito daquela mesma massa, naquele mesmo momento. Ele estava pesquisando uma seita italiana que foi perseguida pela Inquisição. E aí ele se deparou com o processo de um moleiro, que é a pessoa encarregada do moinho da cidade, da vila. E ele percebeu que esse processo era muito extenso, ele ficou impressionado assim, com a extensão, foi ver do que se tratava e, para surpresa dele, esse moleiro não se enquadrava em nenhuma das seitas perseguidas naquela época. Embora eu, pobre Domênico Scandella, prisioneiro, tenha outras vezes suplicado a este santo ofício da Inquisição que me fosse permitida a graça de cumprir melhor as minhas penitências, retorno agora forçado pela extrema necessidade a pedir-lhes que considerem que já se transcorreram 3 anos desde que deixei a minha casa e fui condenado a tão cruel prisão. Não sei como não morri pela impureza do ar, impedido de ver minha mulher por causa da distância, ocupada com a família, com os filhos que por causa da sua pobreza foram obrigados a me abandonar. Então eu necessariamente acabarei morrendo. Portanto, arrependido e sofrendo por tantos pecados, peço perdão primeiro ao Senhor Deus, em seguida a este santo tribunal, e lhes peço a graça de me libertar. Comprometo-me a lhes dar garantias idôneas de viver nos preceitos da Santa Igreja Romana, como também de cumprir as penitências que esse santo ofício me impuser, e peço ao nosso Senhor toda a felicidade para os senhores. Ele tem contato com alguns livros, ele é uma das poucas pessoas da aldeia dele que sabem ler. Ele ouve uma coisa aqui, ele lê ali, e ele articula e forja as próprias ideias. Dentre as coisas que a religião católica nos transmite, enquanto católico, é que Deus, ele é a junção, ele é o núcleo da perfeição. Só que o Menóquio, que é o personagem do livro, que foi baseado toda a história da peça, ele vem contra essa ideia. O Menóquio era um dos poucos homens da aldeia que sabiam ler. Ele conseguiu articular as poucas leituras que fez com o mundo à sua volta, com o ensino da fé católica, e construiu, a partir dessas referências, um modo de se expressar extremamente eloquente. Os inquisidores o induziam a falar livremente, ouviam as suas ideias originais, mas na verdade o que realmente queriam era identificar o grau de ameaça que ele representava. Parecia impossível para os inquisidores que o moleiro tivesse inventado essas ideias sozinho. Menóquio foi então submetido a vários interrogatórios e finalmente condenado à prisão perpétua. O mais incrível é que após 2 anos na prisão, Menóquio consegue convencer os inquisidores de que realmente se converteu e pode sim viver nos preceitos da Santa Igreja Romana. O soltaram, o condenaram a pagar penitência e a usar a veste um hábito com a cruz, sinal de sua infâmia.
Mesmo taxado de excomungado, Menoque consegue se reintegrar à sociedade, mas após a morte da sua mulher e do único dos filhos que o apoiava, ele volta a blasfemar, mas agora de uma maneira muito mais intensa e veemente. Aí é isso, assim, ele acaba sendo perseguido e o problema é que eles não conseguem enquadrá-lo. O processo dele dura muito, se estende muito, porque os inquisidores não conseguem enquadrá-lo em nenhuma das seitas perseguidas. E aí não sabem também, assim, que punição, como vão aplicar a pena, que pena, não sabem o grau de ameaça que ele representa. Então, para a Inquisição, a grande questão é saber quem são os cúmplices dele. Ele mesmo sendo um moleiro, carpinteiro, pedreiro, tocador, professor de ábaco, tendo todas essas profissões, ele ainda tinha um tempo para pesquisar. Porque queira ou não queira, não tem como acreditar que a sua leitura foi pouca. As minhas opiniões saíram de minha própria cabeça. É verdade que eu li um livro emprestado pelo nosso capelão, inscrito em língua italiana vulgar. Para o século XVI, já era um pensamento muito moderno, porque ele diz, Deus é o ar, é a água, é a terra, é o fogo. Deus está em mim, Deus está em você. Dali tirei a minha opinião de que, morto o corpo, a alma também morre, já que existem tantos e diferentes tipos de nações, e uns creem de um modo e outros de outro. O senhor acredita, então, que não se saiba qual é a melhor lei? Eu acho que cada um pensa que a sua lei seja a melhor, mas não se sabe qual é a melhor. Mas porque o meu avô, meu pai e os meus são cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar que essa seja a melhor fé. Ele acaba indo preso, ele é condenado à prisão perpétua, né? A passar o resto da vida na prisão à custa dos filhos, da própria família. Né? E, muito surpreendentemente, depois de 2 anos na prisão, ele consegue convencer os inquisidores de que ele se converteu ao cristianismo. O próprio carcereiro testemunha a favor dele, ele escreve uma carta pedindo perdão, e esse perdão é concedido. Mesmo assim, ele retoma as suas atividades, ele trabalha, ele é reintegrado. Só que quando a mulher morre e o único filho que o apoiava morre também, ele volta a falar as coisas que ele falava antes. Chuta o balde mesmo, ele inclusive assim, fala coisas mais pesadas. E aí ele é preso novamente e ele é executado. É isso, a história é essa. Você põe a sua mão na minha, Para que juntos possamos fazer para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não consigo fazer sozinho. aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Teatro! Acha justo brincar com as coisas da fé? O que entende por brincar? Falando mentiras. E mentiras, fale com clareza. Eu realmente não saberia repeti-las. É verdade que o Senhor disse que Jesus Cristo não foi capaz de descer da cruz? Eu acredito que ele tivesse poder para descer. Não disse que não acreditava no Evangelho? Eu acredito que o Evangelho seja verdade. No processo aparece que o Senhor disse que Deus não é nada mais que o ar.
Eu nunca disse isso. Eu disse sim que Deus é todas as coisas. Acredito que Deus seja todas as coisas. Meus senhores, eu realmente acredito nisso. Em que sentido? Deus pode ser tudo o que quiser. Para mim é muito prazeroso estar aqui nesse projeto, porque essa é uma pesquisa que está seguindo desde o semestre passado. E nesse processo foram impostos novos desafios por ela e pelo grupo, os desafios foram surgindo e novas necessidades muito diferentes dado o tempo, por ter uma narrativa, por ser baseado em um livro, não ser uma peça fechada e sim ser um texto que a gente foi construindo com o tempo. Eu disse bem claro que ele se deixou crucificar e esse que foi crucificado era um dos filhos de Deus, porque todos somos filhos de Deus, da mesma natureza daquele que foi crucificado. Era homem como nós, porém com a dignidade maior, como o Papa hoje, que é homem como nós, porém com maior dignidade do que nós, porque pode fazer. É a possibilidade de realizar um trabalho com colegas e com uma direção aberta a verificar se o seu posicionamento, se o seu ponto de vista e o que você traz para a cena é cabível para o contexto. Me parece que na nossa lei o Papa, os cardeais e os padres são tão grandes e ricos que tudo pertence à igreja. Eles arruinam os pobres. Se tem 2 campos arrendados, esses são de algum bispo ou de algum cardeal. A gente estava pensando inicialmente em fazer um rodízio de papéis. Assim, a nossa ideia inicial era de que todos seriam o Menóquio, o perseguido, e todos seriam o inquisidor. Em algum momento fariam o papel do inquisidor, que é o perseguidor, né? Então todo mundo assim experimentaria essas 2 posições. E só que assim, ao longo dos ensaios, os materiais que foram sendo produzidos fizeram a gente acabar optando, né, por um dos atores acabou assumindo mais o papel do Menóquio e os outros ficaram assim como inquisidores, né? Sendo que tem momentos em que em que ocorre essa inversão de papéis. Na minha opinião, falar latim é uma traição aos pobres. Nas discussões, os homens pobres não sabem o que estão dizendo e são enganados. Se querem dizer 4 palavras, precisam de um advogado. É verdade. Eu disse que se não tivesse medo da justiça, eu falaria tanto que surpreenderia. E disse também que se me fosse dada a graça de falar diante do rei, do papa ou de um príncipe que me ouvisse, eu diria muitas coisas. E se depois me matassem, eu não me incomodaria. A imperatriz deste mundo é mais importante que Nossa Senhora. Mas lá, Nossa Senhora é maior, porque de lá nós somos invisíveis. Ela é uma diretora muito próxima da gente, de sentar no chão e dizer, vamos aqui, vamos pensar juntos, o que você acha. E como as almas pecadoras vão para o inferno? Eu gosto que se preguem para os homens viverem em paz. Mas pregar o inferno, eu acho que é mercadoria, invenção de homens que sabem mais do que os outros. Tivemos exercícios e pesquisa que até então eu não tinha me submetido a fazer. E o Queijo e os Vermes acabou sendo um processo transformador. Um processo que me fez ter uma nova visão do teatro, um processo que me fez crescer, não só como ator, mas como pessoa também. O senhor pareceu se contradizer nas respostas anteriores quando falou de Deus. Agora esclareça seu pensamento. Eu acredito que não se possa fazer nada sem matéria, e Deus também não poderia ter feito coisa alguma sem matéria. Poderia querer só alguma coisa para Deus. Acredito que tenha acontecido conosco o mesmo que aconteceu às coisas deste mundo. Se não tivesse existido as suas que vão dar imperfeição à perfeição, que vão dar imperfeição à perfeição, mas não se era imperfeito enquanto estava no caos, não compreendia, mas depois se expandindo nesse caos, a pessoa poderia compreender. E o caos que move, e o caos que move, ele se move, ele se move,
graças a Deus que Ele vive quando está natural, nem dia. Nós tivemos, assim, 2 colaboradores que vieram do espetáculo anterior, né? O Gabriel Catona, que é o músico, e, de novo, a música desempenha um papel super importante no espetáculo. De tal forma obstinado nessas heresias, permaneceste com a alma insensível, não poupaste os santos jejuns, negavas com atrevimento, ofendeste com palavras profanas e nefandas, foi por influência do espírito maligno que ousaste afirmar, inventaste essa coisa totalmente abominável, com essa tua boca maldita, com essa tua língua diabólica, e para que nada permanecesse imaculado, que não fosse por ti contaminado, negavas, adulterando com essa tua boca. E o pior, que não só se diga, mas que se ouça, teu espírito mau e perverso não se contentou com essas coisas todas, não, mas como gigantes, levantaste os seus cornos e te puseste a ladrar contra a inefável Santíssima Trindade. O céu se conturba, tudo estremece os que ouvem as coisas tão desumanas que com a tua voz maldita falasse de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Luna Santos é aluna da cenografia. Ela, no nosso espetáculo anterior, ela fez o cenário e o figurino, e dessa vez ela ajudou a gente, assim, colaborou como assistente, né, fez assistência do figurino, mas eu percebo bastante, assim, a marca dela, né, também o modo de trabalhar em conjunto, né, com os atores, também frequentando os ensaios para pensar junto, assim. Foram 6 as causas dos meus erros. Primeira, eu acreditava em 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, e achava que isso bastasse. Segunda, meu intelecto e memória me faziam saber o que não era necessário. Terceira, o falso espírito estava sempre me rondando para que eu pensasse o falso e não a verdade. Quarta, ter lido um livro sobre tantas espécies de raças e diversas leis que me confundiu. Quinta, a discordância que havia entre o nosso pároco e eu. Sexta, eu trabalhava muito, ficava fraco e assim não podia cumprir os mandamentos de Deus e da Santa Igreja. São Cristóvão foi maior do que Deus, porque carregou o mundo nas costas. Vocês, padres e frades, querem saber mais do que Deus. São como um demônio, querem passar por Deus. Vocês acham que a Virgem Maria era realmente virgem? Falar latim é uma traição aos povos. Deus te bendiga, Senhora. Mas lá Nossa Senhora é maior, porque lá nós somos invisíveis. E a igreja não vai bem, não devia ter tanta pompa.
a generosidade dos atores em cena, da própria diretora, que tem a paciência para ouvir, para discutir, para lhe lapidar em alguns detalhes. Isso é importante. Foi um crescimento absurdo, uma escuta enorme do tempo pessoal e do tempo das outras pessoas e de como a gente se ajusta com jeitinho e com muito amor, sendo um grupo. Confesso que, dentre os trabalhos que eu já fiz no teatro, esse foi um dos melhores, porque quando se passa por essas transformações de crescimento, você percebe o mundo com outros olhos e isso faz com que eu o caracterize como um trabalho que está dentre os melhores que eu já tive. Revela-se, examinando a documentação, ele próprio um ateu. Portanto, é preciso proceder com os últimos recursos da justiça para também encontrar os cúmplices. O caso é gravíssimo, portanto, Vossa Reverendíssima, mande uma cópia do processo, ou ao menos um sumário. Comunico-lhe, por ordem de Sua Santidade, Nosso Senhor, que não deve faltar em proceder com a diligência que pede a gravidade do caso. Ele não pode deixar de ser punido por seus horrendos e execráveis excessos, e que o devido e rigoroso castigo sirva de lição para outros por essas partes. Não deixe de executar tudo à risca e com o rigor de espírito que a importância do caso exige. Este é o desejo expresso por Sua Santidade. Que Vossa Reverendíssima não falte aos procedimentos no caso daquele camponês da Diocese de Concórdia, indiciado por ter negado a virgindade de Nossa Senhora, a santidade de Jesus Cristo e a providência de Deus. Em caso de tamanha gravidade, a jurisdição do Santo Ofício não pode de modo algum ser posta em dúvida. Portanto, execute implacavelmente tudo o que for necessário de acordo com a lei. Pouco tempo depois, Menóquio foi executado.